Já parou para pensar como é que um aplicativo, um jogo ou até o seu micro-ondas sabem exatamente o que fazer? É que por trás de toda essa tecnologia existe uma lógica, uma base. Hoje a gente vai mergulhar fundo para desvendar os 3 pilares que permitem ensinar uma máquina a pensar passo a passo. Para começar, vamos pensar numa diferença que é crucial. Pensa só, se a gente pede para um amigo pegar um copo d'água, a pessoa simplesmente vai lá e pega, né? Mesmo se o copo não estiver no lugar de sempre. Ela usa o bom senso. Agora, um computador, ele não tem nada disso. E é exatamente aí, nessa pequena grande diferença, que a jornada da programação realmente começa. E olha, isso conecta direitinho com o que o professor Marcelo Manzato diz. Um computador não tem intuição. Ele não acha nada, sabe? É por isso que as instruções que damos para ele, nossa, elas não podem ter nenhuma margem para interpretação. Tudo tem que ser perfeito, literal, preto no branco. A responsabilidade de tirar qualquer dúvida, qualquer ambiguidade é toda nossa. Ok, mas como é que se constrói uma instrução perfeita dessas? Bom, a base de tudo, o comecinho, é o nosso primeiro pilar, a sequência. E para a gente entender de vez o poder que a ordem das coisas tem, vamos usar um exemplo super simples que todo mundo conhece: trocar uma lâmpada queimada. Pra gente, isso parece super simples, né? Tira uma, põe a outra. Faz todo sentido. Só que para um computador, isso aí é um desastre total. Pensa bem, o que é remover? É para tirar com a mão, usar alguma ferramenta e girar para que lado? E o que define uma lâmpada como nova? Sem esse nível de detalhe, a máquina fica parada. Ela simplesmente não sabe o que fazer. E é exatamente aí que entra a ideia de um algoritmo. Pode pensar nele como uma receita de bolo, só que mega, ultra detalhada. Cada passinho tem que ser uma ação super clara, super objetiva, que não deixe nenhuma brecha para dúvida, levando a máquina do ponto A ao ponto B sem erro. Agora sim! Agora a gente está falando a língua do computador. Cada ação aqui é explícita, bem clara. E o mais importante de tudo, a ordem importa. E como importa? Não dá para tirar a lâmpada antes de subir na escada, né? É óbvio pra gente, mas tem que estar escrito para ele. Essa execução, assim, linear, precisa, um passo depois do outro, essa é a alma do nosso primeiro pilar, a sequência. Ok, nosso algoritmo agora é preciso, detalhado, mas ele ainda é meio bobo, digamos assim. Ele vai seguir todos esses passos, cegamente, mesmo que a lâmpada esteja funcionando, que é uma beleza. E se o problema, sei lá, for falta de luz no bairro inteiro, ele vai trocar a lâmpada à toa. Fica claro que só seguir uma ordem atrás da outra não basta. Então, como é que a gente deixa nosso programa mais esperto? A resposta é simples. A gente precisa dar a ele a capacidade de decidir. E é aí que entra o nosso segundo pilar, o teste seletivo. Ou, como todo mundo conhece, a famosa estrutura condicional se, então. A lógica agora fica muito mais inteligente. Se a lâmpada não acender, só então a gente executa toda aquela sequência para trocar. Agora, o algoritmo tem um ponto de checagem. Ele testa uma condição e só vai agir se essa condição for verdadeira. Se a lâmpada acender de primeira, ele simplesmente ignora todo o resto do processo. Nosso programinha acabou de dar um salto gigantesco de inteligência, não é mesmo? Mas a vida real adora complicar as coisas, né? E se a gente pega uma lâmpada nova na caixa e ela também está queimada? Acontece! O nosso algoritmo, do jeito que está agora, ele ia fazer a troca, ia ver que não adiantou nada e ia simplesmente parar, desistir. Ou seja, ele executou a tarefa, mas não resolveu o problema de verdade. Para resolver essa falha, falta uma coisinha no nosso algoritmo: persistência. Ele precisa ter a capacidade de tentar de novo e de novo e de novo até dar certo. E é para isso que serve o nosso terceiro e último pilar, a repetição, ou como o pessoal da área chama, um loop. A lógica agora é genial. Fica assim: enquanto a lâmpada não acender, faça todo o processo de novo. O algoritmo fica, entre aspas, preso nesse ciclo, testando uma lâmpada nova, depois outra e mais outra, sem cansar, até que a condição finalmente mude. A hora que a luz finalmente acender, pronto, ele quebra o ciclo e considera a tarefa concluída. Ok, agora vamos juntar todas as peças. Porque veja bem, o que a gente construiu aqui não é só um jeito de trocar uma lâmpada. Sequência, seleção e repetição, esses são os blocos de construção, a base de tudo. É como se fosse o Lego da programação. Quase todos os programas de computador que existem são construídos com essas 3 pecinhas. Então, resumindo,
A combinação desses três é o que dá todo o poder. A sequência dá a ordem, o passo a passo. O teste seletivo dá a inteligência para escolher entre um caminho e outro. E a repetição dá a persistência, a teimosia para não desistir até resolver. E acredite, só com esses três pilares dá para construir soluções para problemas que parecem absurdamente complexos. E agora vem o ponto que para mim é o mais importante de tudo. Isso aqui não é sobre saber programar em Python ou em Java ou em C. É sobre a lógica por trás de tudo. Quando se aprende a pensar usando sequência, seleção e repetição, pronto, o coração da programação já foi entendido. A sintaxe, sabe, as regrinhas de como escrever em cada linguagem, isso muda. Mas a lógica, a base de tudo, vai ser sempre, sempre a mesma. E para a gente fechar, que tal um desafio para colocar isso em prática? Como seria um algoritmo para ir ao cinema? Pensa na sequência: comprar ingresso, pipoca, achar sala. Pensa nas decisões: se a sessão estiver lotada, então eu escolho outro horário. E nas repetições: enquanto tiver gente na minha frente na fila da pipoca, faça. Esperar. É um exercício muito legal para ver como esses três pilares aparecem o tempo todo na nossa vida. É isso, muito obrigado pela companhia e até a próxima.